MercadoCast desta semana recebendo o advogado e especialista em direito urbanístico, o Evaldo Guerreiro. Tudo bom, Evaldo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Marco, tudo bem. Ao programa, vamos conversar que eu acho que tem muito o que falar. A gente trouxe o Evaldo aqui para a gente falar um pouquinho sobre plano diretor, planejamento, que é uma questão, né, que é um problema, eu diria, que ele impacta muito na questão da construção civil. E hoje a gente está vendo um movimento na maioria das cidades, né, incentivado também pelo Tribunal de Contas, para atualizar, para fazer plano diretor. Eu queria que tu falasse um pouquinho, para a gente começar o bate-papo, por que é importante para o setor da construção civil prestar atenção nisso e estar inserido nessas discussões, Val? Bom, Marcos, eu quero até começar fazendo uma mudança aqui de conteúdo para a gente poder, para quem está nos ouvindo compreender, né? Tipo, a maioria dessas pessoas em geral, sobretudo aqueles que estão relacionados à construção civil, tratam desses temas por via do direito imobiliário. E, na verdade, eles estão todos relacionados ao direito urbanístico, que são regras de ordem pública, né? De ordem pública, configuradas em âmbito local, ou seja, nos municípios, e que vão determinar toda a realidade da cidade. O plano diretor é o guarda-chuva, mas a gente tem plano de mobilidade, a gente tem plano de saneamento, a gente tem uma série de planejamentos e outras legislações numa cidade que vão estar diretamente relacionados a todos os fatores. Direito imobiliário é quando você vai fechar um contrato de compra e venda, alguma coisa nessa linha? Quando tem um problema vinculado a um pacto entre privados, justamente, certo. Entre privados. Há uma relação entre privados. O urbanístico, ele está relacionado à cidade, por consequência, à vida das pessoas, ao privado e ao público. Ou seja, quem organiza o todo. Vamos dar um exemplo simples e objetivo. Pega um tipo de prédio e coloca ele em 3 cidades diferentes. Uma cidade, Itapema, a outra Presidente Getúlio e a outra Chapecó. O apartamento sai com valores diferentes. Mesmo prédio, mesma estrutura, mesma construção. Vai valer diferente. Vale diferente. Por quê? Porque a cidade é diferente. O local é diferente. Então, esse local colabora com o processo de valorização. Então, esse local é o quê? Se é agradável ou não passar pelas ruas, se as ruas possuem calçadas acessíveis ou não, se eu tenho ciclovia para tirar minha bicicleta e caminhar, ou aquele que quer vir trabalhar de bicicleta consegue, se eu andando com o meu veículo pego congestionamento ou não pego congestionamento, se o mercado é perto, se a unidade de saúde me dá segurança e é perto, se eu tenho vaga de creche. Não, então tudo isso, se eu tenho trabalhadores que estão felizes ali e próximos, de modo que a gente possa contar com todas essas pessoas, né, num comum da cidade, num comungar a cidade. Então, para nós termos essa referência, é ela que dá esse valor. É a cidade que traz essa mais-valia, essa diferença de valor a mais, né, no imóvel, por exemplo. Então, a diferença que o calçadão fez, se nós observarmos a realidade da Itapema, todo mundo sabe que os apartamentos tinham um valor antes do calçadão e passaram a ter outro depois. Então, essa é uma realidade, e o calçadão é uma área pública de lazer que é comum para a cidade toda, não só para quem está na beira da praia, para dar um exemplo. Então, assim, a gente tem que compreender isso, porque esse acordo, esse pacto social que se faz por meio do plano diretor numa cidade é aquilo que vai dar qualidade de vida para a gente. Então, é ali que o diálogo acontece. Agora, o que eu vejo, assim, é muito difícil você mudar a realidade urbanística de uma cidade quando ela não foi pensada lá atrás para que ela recebesse o desenvolvimento, né? Eu sou de Chapecó, todo mundo sabe, né? Chapecó teve um cara visionário, né? Um tal de Ernesto Bertazzo, né? Que lá em 1900 e bolinha, ele disse, não, a cidade vai ter avenidas largas, vai ter quadras gigantescas de 400 metros, né? E vai ser assim, e nós vamos pensar a cidade assim, e ela vai começar porque nós estamos pensando isso aqui para ser um grande lugar no futuro, né? Outras cidades não tiveram essa oportunidade, e mesmo, né, o Coronel Bertazzo tendo feito isso lá em Chapecó, a cidade é cheia de dificuldades, né?
Mandar um abraço para o pessoal de Chapecó, mandar um abraço para quem assiste a gente de Chapecó, um abraço para o prefeito João Rodrigues, que é para quem enfrenta essa batalha diária de ter que planejar aquilo que era lá atrás e hoje é uma coisa gigantesca para a cidade, né? Mas aí eu venho aqui para o litoral, Evaldo, e eu vejo Porto Belo, Itapema, Bombinhas, né? Cidades de colonização diferente, em que se pensaram ruícas pequenininhas, né? Espaços pequenos até para você colocar o imóvel. Mesmo o bairro Morretes aqui em Itapema, que é o que tem o desenho mais loteável, né? Que tem desenho de loteamento, ele tem quadras estreitas que dificultam até o trabalho do pessoal da construção civil, né? Então, como é que faz isso hoje? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Assim, se nós pararmos para pensar, essa foi a história do Brasil, né? Mas não foi só do Brasil, não. Se isso fosse um problema impossível de ser sanado, as cidades europeias, que são lá da Idade Média, que na verdade não havia automóvel, as ruas eram pensadas só para o pedestre, então assim, ruas muito estreitas, elas não teriam qualidade de vida. E o que o Estatuto da Cidade, que foi uma legislação extremamente festejada, reconhecida pela ONU, copiada em vários lugares do mundo, nos dá, e nos deu e nos dá hoje, é a capacidade de alterar isso. Capacidade de alterar. E isso, óbvio que demanda planejamento. Vamos falar de coisas concretas para a gente compreender. Como é que foram abertas, e Balneário não está diferente, né? Mas vamos dar um exemplo. Como é que foram abertas 3ª e 4ª Avenida em Balneário Camboriú? Na base da desapropriação? TPC. Não foi desapropriação com o desembolso de dinheiro do município. Porque se fosse com desembolso de dinheiro do município, talvez nunca tivessem sido feitas. Foi com transferência de potencial construtivo. Como a opção de Balneário foi a verticalização, escolheu-se tirar o direito de construir das pessoas daquelas áreas e transferir para cima dos prédios. E isso permitiu que aquelas áreas ficassem sem o direito de construir, por consequência, pudessem ser abertas em largas avenidas. É um exemplo. A questão é você conseguir aprovar o fim do direito de construir num determinado setor. Mas, quando é uma operação ganha-ganha, isso acontece, senão não teria acontecido. Ou seja, se nós temos um padrão construtivo e para se poder, por exceção, construir acima desse padrão, né, a regra vai lá e fala em 2 pavimentos. Por exceção, a gente consegue fazer 10 pavimentos. O plus, ele tem que ser socializável. Ou seja, ele é de quem tem o terreno e do resto da sociedade. Por consequência, transfere-se esse potencial construtivo. Tira-se de lá e joga aqui. Esses acordos são viáveis e são feitos, vamos dizer assim, eu não vou dizer com rotina, porque eles dependem da autorização legislativa e do município. Mas eles acontecem. Mas seria o caminho mais tranquilo para fazer isso acontecer? É um deles. Preempção. A preempção é outra, só que de longo prazo. Demarca uma determinada área como uma área de preferência de compra pelo município. E à medida que os moradores forem pensando em comprar, ela vai sendo transferida para o município. O município vai indenizando. Em 50 anos, isso é excelente, por exemplo, para recuperar a beira de rio. Beira de rio que foi ocupada indevidamente. Né, que temos aqui na região um monte, até porque, né, era da nossa tradição ficar de costas para o mar, para o rio, né, a tradição de ocupação açoriana. A gente não dava muita bola, não tinha problema climático, né? Hoje a gente vive problemas climáticos fantásticos, então assim, os alagamentos são muito fortes, então a gente precisa pensar nisso. Pega a beira de um rio, por exemplo, e caracteriza ele como preempção. Tenho certeza que entre 20 e 50 anos nós vamos ter área verde dos 2 lados. Entendeu? O que vai ajudar enormemente a cidade a respirar, a ter a cidade que respira. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é valor. É valor. As pessoas buscam qualidade de vida hoje em dia. Mas também é a perspectiva de não ter mais alagamento, de não ter mais assoreamento de rio. Ou seja, é uma série de fatores. Nós temos que fazer hoje a capacidade de interligar e principalmente de construir perspectivas intergeracionais. Nós somos muito imediatistas. Queira ou não queira, nós somos imediatistas. E isso não é só cultural. São mecanismos sociais que se compõem justamente para que a gente não planeje. E nós temos que lutar contra
construir planejamento, estabelecer marcos legais, vendê-los como de toda a sociedade, pactuá-los como de toda a sociedade e aplicá-los para que a gente possa fazer esses aperfeiçoamentos sociais. Áreas de lazer, áreas para... eu vou ter um grande adensamento populacional nessa área, então eu sei que futuramente vou precisar de creche, vou precisar ampliar posto de saúde e assim por diante. E quando é que você... como é que você consegue conciliar isso com a questão de você ter uma pressão do boom imobiliário? Porque à medida que você tem que planejar a cidade, né, o ritmo de planejamento, como é que você encaixa esse ritmo de planejamento com a pressão do boom imobiliário? Porque o setor quer crescer, quer continuar crescendo, está vendendo, quer continuar vendendo. E aí tem um pessoal que vai puxar a alavanca e vai dizer, não, calma, vamos planejar. É difícil isso, hein? Marcos, a primeira situação, o planejamento já ocorre. Então, assim, ele já está ocorrendo. Pega as revisões de plano diretor. É nesses momentos que se planeja. Primeira situação. Então, ele está ocorrendo. Essa é a primeira situação. Segundo, o setor tem que lutar por aquilo que ele acredita e se viabiliza. Tá certo? O setor faz a sua prática. Democracia é conflito. Nesses espaços públicos, nessas esferas sociais de debate que vão rever plano diretor, isso vai acontecer conflitivamente. O que é preciso é que todos compreendam que essas mudanças são para todos. E essas mudanças são fundamentais, inclusive, para a construção civil. Porque é o seguinte, em qualquer esfera de atuação econômica, nós sabemos que ela não pode ocorrer como gafanhoto, senão ela mata o próprio sustento. Então, assim, se, por exemplo, a construção civil quiser só construir e não se preocupar com mobilidade, achar que isso é um problema do município, por exemplo, e isso é um problema de todos, olha só, do trabalhador, do empregador, de todos, né? Daquele que passa por aqui, daquele que veraneia, de todo mundo, do prestador de serviço, ou seja, é muito incômodo tu chegar, por exemplo, em Itapema e não ter um lugar para estacionar. Eu deixei de comprar em lojas em Itapema porque passei 3 vezes na frente e não tinha onde estacionar. E se tu entrar, eu faço uma aposta, se tu entrar nos prédios de Itapema, as vagas de garagem, 70% estão livres. Estão livres. Podia ser um estacionamento, né? Então, assim, ó, é pensar. Não estamos falando. Podia ser estacionamento rotativo, podia se ter esse planejamento. A vaga pode estar disponibilizada para a sociedade de forma paga, como acontece em todos os lugares. Aí tu cria bloqueios. Né? Eu ouvi tu falando um programa aqui atrás, tu falando isso assim, olha, tem lugares que não tem lugar para passar o carro e tem estacionamento. Talvez tenha que abrir o estacionamento rotativo nos prédios e tirar o estacionamento da via. Entende? Então são situações que esse planejamento colabora com o desenvolvimento da cidade. Estou dando um exemplo de veículo. Nós podemos dar o exemplo de qualquer outra circunstância. Habitação, aquilo que nós estávamos falando. Para um empregador, vai se tornando cara a mão de obra se o empregado dele vai morando cada vez mais longe. Se o empregado dele daqui a pouco está lá em Canelinha, aí ele tem que, para ter mão de obra, vai ter que colocar transporte para vir lá de Canelinha aqui, porque o sujeito tem que morar longe da cidade, porque ele não consegue viver na sua cidade. Ele tem que vir trabalhar durante o dia e volta. Isso cria fluxo de trânsito, isso cria congestionamento. Então, as pessoas têm que tentar, nós temos que pensar a cidade para elas morarem perto das suas realidades de trabalho. E isso vai criando... Olha, por exemplo, olha a grande iniciativa que Balneário teve agora. Essa tem que ser festejada. O transporte público gratuito, coletivo. E isso é feito para o bem das pessoas, mas também do desenvolvimento econômico. Trazer as pessoas gratuitamente de outros lugares para as centralidades da cidade é permitir que o empregador não gaste nada com isso. Então, assim, ó, são situações... E é uma cidade que tem condição de fazer isso, financeiramente. Mas olha só... Muitas cidades têm condição de fazer Garopaba isso. Fez. Uhum. Garopaba fez. Então, assim... Cidade menor. Bem menor. Então, assim, ó, bem menor. E se nós... Maricá é um grande exemplo. Então, se a gente observar, várias cidades têm feito. Isso é uma prática que vem sendo trazida de outros lugares do mundo e a gente tem que começar a acomodar ela na nossa realidade para que a gente possa pensar o seguinte: todo mundo ganha com essa prática. Todo mundo ganha. Olha o Estatuto da Cidade.
Muitos empregadores passaram 10 anos combatendo o Estatuto da Cidade. Não queriam, achavam que transferência de potencial construtivo, outorga, isso na década de 90, outorga onerosa, tudo isso que faz cumprir a função social da propriedade era ruim. Com o tempo, vendo a aplicação, começaram a ver que não, que eles podem ganhar com isso também. Né? Olha Itapema. Itapema está avançando com a outorga onerosa. Só que a gente precisa avançar mais em outras áreas. Olha Porto Belo. Tem avanços com a outorga onerosa. Só que precisa avançar mais em outras áreas. Né? Estamos na mobilidade, vamos pensar isso, vamos. Saneamento, vamos começar a pensar saneamento, vamos começar a pensar outras, né? Vamos pensar, a gente está pensando em engordamento de praia, beleza, mas vamos pensar habitação. Então, assim, por quê? Tudo é fundamental. Ninguém vive sem o padeiro, Evaldo, sem o pedreiro, ninguém vive sem o trabalhador, a gente precisa de todo mundo. Agora, como é que resolve isso com a 101 passando no meio da cidade? Isso é um problema. Só que assim, ó, ele é um problema que nós precisamos primeiro entender. A 101, ela foi... Mas eu não vejo ninguém tentando entender a 101. Não, mas eu vi um professor, não consigo lembrar o nome dele, e ele faz um artigo em 2003, muito interessante. Ele diz o seguinte, primeiro que nós temos que pensar a 101 como uma avenida. Nós não temos que pensar a 101 como uma via rápida federal só. Uhum. Segundo, nós temos que entender a região toda como uma única cidade. E, principalmente, a centralidade dessa cidade é Balneário Itajaí. Por um lado de lá, Pissarras, Navegantes, Barra Velha continua a cidade, Ilhota. Por um lado de cá continua a cidade. Então, assim, essa é uma grande cidade. Quem olha de fora, vem e vê a nossa realidade, não faz essas divisões que a gente faz. A gente divide tudo aqui, né? O bairro começa aqui, termina ali, a cidade... não, é uma coisa só. E isso tem que pensar com transporte. E o plano... nós fizemos um plano, só para trazer uma experiência que eu tive, através da ANFA, um plano de mobilidade urbana da região toda, interligado. Ele existe, ele está aí para ser aplicado. Eu vi Balneário e Itajaí tentando fazer uma aplicação através daquele túnel que está sendo financiado por debaixo do Navegante, mas tem um pensamento a mais ali, que é um VLT. Um veículo leve sob trilho que vai fazer a ligação entre o aeroporto e Balneário. A tentativa é essa, para fazer justamente essa conexão por fora das vias de trânsito. Senão o sujeito deixa de vir visitar a cidade, se ele tem uma experiência, ele perdeu o avião. Sim. Então, assim, é um exemplo para fomentar o turismo, para fomentar negócios. Então, essa é uma situação. Outra situação, tem o pensamento de interligar essa região por um transporte único coletivo. Nós precisamos fazer essa interligação. As pessoas não podem, todos os dias, ter que serem obrigadas a tirar o seu veículo da garagem para ir trabalhar. Elas têm que ter o direito, elas podem fazer isso? Podem. Mas elas têm que ter o direito de ir de outra forma. E tem que ter qualidade nesse transporte, porque senão ela não vai. Não vai. E daí o que acontece? A qualidade, ela está diretamente relacionada a tempo. Hoje não vou falar aqui fatores como qualidade por dentro, se existe um banco acolchoado, se tem ar-condicionado ao Wi-Fi, isso é rápido e fácil de implantar num ônibus. Hoje é a questão do tempo que nos atrapalha muito. É quanto tempo um veículo fica preso num congestionamento, por exemplo. Agora, se nós temos vias exclusivas, e nós ainda temos espaço para essas vias, nós ainda temos perspectiva para isso. E se isso acontece, a gente tem como ter solução. Talvez daqui a alguns anos isso fique pior, porque uma coisa é, por exemplo, desapropriar uma casa, outra coisa é desapropriar um prédio. O custo é imensamente maior. Então, assim, são situações que hoje a gente tem que pensar. Eu acho que a interligação e a união dos gestores faz parte. Isso já está lá no Estatuto da Metrópole, a gente foge do Estatuto da Cidade, vai lá no Estatuto da Metrópole, que é de 2015, e pensa a situação de micro-regiões interligadas, a possibilidade do governo do Estado atuar, a possibilidade das cidades atuar de forma conjunta. Então, assim, não só regiões metropolitanas, porque as regiões metropolitanas são mais antigas, ainda que também reguladas no Estatuto da Metrópole. Mas as micro-regiões também podem pensar isso, e nós somos hoje caracterizados como uma micro-região. A gente deve pensar isso. Deve pensar porque é só fazendo isso. E pensa que congestionamento é uma coisa que acontece em todo lugar do mundo. Quem conhece, por exemplo, vamos falar da Europa, que é um exemplo
com que tem modais de todas as situações. Tem carro, tem metrô, tem trem, tem ônibus, tem tudo. Dá grandes congestionamentos entre Paris e Barcelona quando as pessoas saem de férias. Então, dar congestionamento quando as pessoas estão vindo de férias de Curitiba até a nossa região, sim, não é problema. Normal. É normal. O problema é dar congestionamento aqui dentro, porque cada vez que precisa ir para a praia tem que ir de carro. Uhum. Esse é o problema. Então, isso dá para resolver, né? Se a gente tiver um transporte coletivo eficiente que faça as pessoas fazer essa circulação. Então, assim, olha, peraí. E esse era um debate que, por exemplo, eu fazia com a TPA. Né? Eu dizia que a TPA tem que servir para isso. Ela tinha que servir para fazer com que as pessoas pudessem deixar seus veículos e não servir de caça-níquel, né? Mas assim, de cada carro que entra. Ela for um incentivo para usar o transporte público. Para usar o transporte. Daí, claro, paralelamente teria que botar o transporte público forte para as pessoas não fazerem isso. Mas, estou dando um exemplo, né? Tem centenas de exemplos que a gente pode dar. E ainda tem vários lugares abertos que podem ser abertas vias, que podem ser construídos casas populares, eu diria que moradias. Que o buraco é mais embaixo, o Evaldo. Porque assim, por mais que Itajaí e Balneário Camboriú estejam numa outra vibe e até tentando aplicar esse plano de mobilidade da ANFRE, que eu conheço, é bem bacana, você... Me parece que a discussão em cima do objetivo, da função da 101 e a discussão em cima das necessidades de ampliação de capacidade da 101 são incipientes, são tão devagar, elas não se movem para lugar nenhum. Me parece que o processo de concessão que veio para ser uma coisa boa, hoje ele deixa a concessionária imobilizada, o governo imobilizado, os políticos sem saber para onde recorrer e a população refém. É uma situação complexa. Eu concordo contigo, assim, ó. Porém, isso tudo é decisão política. Decisão política que eu quero te falar não é decisão de político, é decisão da sociedade. Decisão da sociedade. Então, por exemplo, se a sociedade disser esse é um problema e esse é a nossa prioridade, e a sociedade fizesse seus políticos, seus gestores, seus administradores, seus vereadores, seus prefeitos, prefeitas, atuarem e dizendo o seguinte, olha, não, vamos fazer essa pauta. A gente quer um contorno. É uma saída. A gente quer um contorno igual de Florianópolis. Eu acho que tem que ser feito, mas acho que não deveria ser a primeira saída. Eu ainda aposto no transporte coletivo de massa como a primeira saída. Mas, vamos supor, eu acho que precisa, e acho que uma coisa não interfere na outra. Eu acho Até que porque o transporte coletivo pode acontecer antes de um contorno, uma obra de contorno leva 5 anos. Justamente. Não, e até ser aprovada, até às vezes a burocracia é maior para aprovar do que para fazer. Uhum. Mas, que seja. Recurso. Eu vejo que os recursos e as fontes de financiamento a gente consegue obter. A gente consegue obter desde que a gente consiga fazer deslocamento de priorizações. Só que é necessário atuar coletivamente. Essa é uma situação que de uns anos para cá ficou cada vez mais difícil. Não se resolve esse tipo de problema individualmente. Eu penso só na minha rua, eu penso só no meu prédio, eu penso só na minha construção, eu penso só na minha cidade, eu penso só no meu trabalho, só no meu emprego. Não, a relação, e o próprio Estatuto já fala isso. Por isso que ele demanda participação popular. Ele não demanda participação popular porque ele tem uma via ideológica, não é por isso. É porque as cidades são para todos. É porque as cidades demandam a opinião de todos que vivem nela e são todos que precisam construir. Aquilo que nós estávamos conversando. Se pegar um construtor, ele vai dizer que o problema é esse. Se pegar um trabalhador, ele vai dizer que o problema é aquele. Se pegar o prefeito, vai dizer que o problema é outro. Se pegar o prestador de serviço da praia ali, o ambulante vai dizer que é um, o dono do restaurante e do bar vai dizer que é outro. E essa conjugação, mesmo que às vezes entre em conflito, é o que ajuda a resolver o problema. É tudo junto. Então, assim, eu sou otimista, só que a gente precisa querer. Eu sempre falo isso, eu sou otimista, mas a gente precisa querer. E o querer tem que ser cada vez mais coletivo. Só que as lideranças, Marcos, precisam cada vez mais fomentar esse discurso. Eu não vejo eles fomentarem esse tipo de discurso, infelizmente. Coloca isso na dificuldade de você reunir um grupo de pessoas para discutir a revisão de um plano diretor. Quem é que vai para uma audiência pública regional? Não. Quem vai? Poucas pessoas vão. Eu participei do processo de discussão. Tem uma descrença também, do plano diretor da capital, e as pessoas dizem assim, olha, já é a terceira audiência pública e isso não vai para frente. Né?
É que tem uma situação que é essa velocidade. Hoje a velocidade nossa de atuação na vida é a velocidade do WhatsApp, eu falo. Isso inclusive gera ansiedade na gente. A velocidade de transformação da realidade, ela é outra. Não é na mesma pegada. Nós não estamos aqui no modelo chinês. E eu não quero estar. Eu gosto muito da nossa democracia. Não quero estar no modelo chinês. Que é onde eles pegam, traçam uma reta e dizem, é aqui que vai acontecer, e sai da frente porque acontece. Né? Se precisar passar uma via, eles arrancam as pessoas, levam para não sei quantos quilômetros de distância para morar. Não, eu quero diálogo. Acho que as coisas têm que ser dialogadas, conversadas, e acho que isso demora. Nós temos que ter essa compreensão. Aí que tá. Eu acho que pedir essa compreensão da população que sobrevive todos os dias, saindo de casa, tendo que cuidar do filho, volta para trabalhar, paga o aluguel, paga a conta, eu acho que isso é difícil. As lideranças podem ter essa capacidade. E acho que as lideranças que eu quero dizer é aqueles que estão no topo da cadeia, coordenando os processos. Né? Coordenando os processos. Esses eu acho que devem ter essa situação. Mas, mais do que isso, entender que essa atuação é para o bem de todos. Olhar para um plano diretor, olhar para um estatuto da cidade, olhar assim, não, eu não vou ver só uma capacidade financeira. Posso ver capacidade financeira nele? Posso ver uma capacidade de ganhar mais dinheiro com ele? Posso, não tem problema nenhum, mas não posso ver só isso. Preciso ver que, além de, para eu continuar a ganhar dinheiro, para que essa cidade melhore cada vez mais para todos, eu tenho que ver outros aspectos. Eu tenho que ver o aspecto da moradia, daquele que não tem como atingir a moradia, a estrada daquele que precisa trabalhar, que tem que fazer essa situação de mobilidade todos os dias, a área de lazer para as crianças que não tem como pagar, né, para ter uma atividade, a melhoria da educação, a necessidade de implantar escolas técnicas, ou seja, toda essa perspectiva nós podemos desenhar discutindo a sociedade por meio do plano diretor. Usando os instrumentos do Estatuto da Cidade, eu quero fazer esse reforço, até porque a minha atuação jurídica aqui, né, me faz isso, mas é necessário esse pré-conceito que vai num querer coletivo de todos, entendeu? Com esse processo de diálogo, mesmo que tenha conflito, não tem problema. Conflito faz parte da democracia. Mas se as pessoas quiserem, dá para fazer na velocidade do crescimento que a gente vive, eu não tenho nenhuma dúvida. Dá, com certeza. Tem gente que faz, tem pessoas que estão fazendo isso que eu estou dando exemplo. Dei o exemplo de uma avenida em Balneário, dei o exemplo de um transporte coletivo em Garopaba, dou um exemplo aqui da nossa cidade. Como é que se pavimenta a rua? Estão se pavimentando com outorga. Tem obra, o Mole, em Porto Belo, vai ser feito com outorga. Então, assim, tem várias situações. A terceira avenida aqui em Itapema foi feita com outorga. Então, assim, dá para fazer. Dá para fazer. Então, assim, vai ter um momento que a gente vai dizer o seguinte, olha, pega a BR, para dar um exemplo. Dá para fazer, mas só fazendo dentro do meu município eu não vou dar conta. Então, eu preciso dar um passo além. E a gente hoje tem lideranças regionais que podem trabalhar, né, com essa pauta. Nós temos uma série de questões, mas mais do que tudo, eu acho que as grandes lideranças, eu acredito muito no empresariado, sabe? Eu acredito muito que o empresariado, se ele assume essas bandeiras, as coisas acontecem. São líderes, né? Acredito em toda a sociedade, mas assim, a gente sabe a força que as pessoas acabam tendo na sociedade pelas capacidades que elas têm de mobilizar energia. Então, assim, líderes mobilizam muita energia. Então, empresários são líderes natos. O fato de ele colocar lá o seu empreendimento, tocar, pagar seus impostos, gestar pessoas, então isso já torna ele uma liderança. Então, eu acredito muito, muito mesmo nessas pessoas. Claro que a participação tem que ser de todos, mas tem que ter um pouco, daí eu vou fugir o jurídico e vou usar o humanismo, um padrão de solidariedade. Um padrão de solidariedade nessa dinâmica de vida, para compreender que quanto melhor a qualidade de vida, mais dinheiro eu ganho. Para falar legal do objeto aqui, né? Do objeto do nosso programa, né? Que é um programa voltado para a construção civil. Muito, muito bacana. Evaldo, obrigado por ter vindo hoje. Agradeço muito. Acho que enriqueceu o nosso podcast. Já vou deixar aqui a porta aberta para a gente vir fazer essa conversa com alguém da construção civil junto,
para a gente fazer esse confronto de ideias, porque eu também vejo muita gente da construção civil preocupada com isso, né? Preocupada com o que vai ser daqui 5 anos, o que vai ser daqui 3 anos. Tem muitos. Porque esse amadurecimento está vindo. Porque eles entendem que existe uma chance de negócio por um longo tempo, né? O crescimento ele vai andar e ele vai chegar num ponto de amadurecimento daqui para frente, né? E se eles não pensarem nisso também, eles podem acabar cortando esse ciclo de Acho até que desenvolvimento. pensam, só que infelizmente esse pensamento precisa sair de algumas esferas individuais e ganhar a sociedade. É isso que a gente precisa. Por isso que eu me propus a vir aqui. Eu acho que se a gente for em outros espaços, conversar com outras lideranças e principalmente eles. Trazer as entidades, organizações de classe que tudo. Nos últimos anos têm sido tão enfraquecidas, né? O pessoal não participa de uma associação comercial, o pessoal não vai para um Lions Club, o pessoal deixa de fortalecer a sua organização de classe. Associação de moradores. Associação de moradores. A gente não ouve falar mais da associação de moradores, então todo esse povo tem que vir para o debate e é urgente para deixar a nossa vida melhor, né? É isso aí. O nosso Mercado Imobiliário SC volta ao vivo na próxima semana. Um grande abraço e até lá!